Olá, hoje a gente mergulha num tema denso, precisão. Precisão no que a gente fala, no que a gente pensa. A inspiração vem da regra 10 do livro 12 Regras para a Vida. Vamos usar uns trechos do capítulo Seja Preciso no que diz. A ideia é entender por que o autor acha essa precisão tão fundamental, sabe, para lidar com a complexidade toda e evitar o caos. Ok, vamos desempacotar isso. Para começar, tem aquele exemplo do notebook, né? Um super avançado, mas que logo vira obsoleto. Por que isso acontece tão rápido? A reflexão que o texto traz é que a gente não vê só o aparelho. Tem toda uma rede invisível ali. Tecnologia, economia, até a confiança social que faz tudo funcionar. Essa ideia da percepção é bem interessante mesmo. O argumento central é que a gente não lida com coisas objetivas puras. A gente interage com o que elas significam para a gente, como ferramentas, ou como obstáculos para o que a gente quer fazer. O mundo meio que se revela para a gente como algo para usar, para navegar. Tem a analogia da chave de fenda, né? Ou do carro, vira quase parte do nosso corpo quando a gente está usando. A gente sente o carro, não pensa em cada peça separada. Vemos o propósito, a função, não a coisa em si, isolada. Entendi. A gente percebe a utilidade, o para que serve. Mas como isso se conecta tão diretamente com a precisão na linguagem, que é o foco da regra? Então, a conexão que o texto faz é que o jeito como a gente nomeia, como a gente define as coisas, isso estrutura a nossa percepção e, por consequência, a nossa capacidade de lidar com elas. Se a gente não percebe algo direito, se não dá o nome certo, com precisão, como é que a gente vai interagir de forma eficaz? Fica difícil, né? Faz sentido, faz sentido. E levando isso para as relações, para a vida pessoal, aí a imprecisão parece ter um peso maior ainda. O texto usa aquela fábula do Billy Bixby e o dragão. Um probleminha pequeno que a mãe ignora, fala, dragões não existem, e ele vai crescendo, crescendo, no escuro, até, nossa, engolir a casa. Essa imagem é forte. Aqui é onde fica realmente interessante. É uma metáfora poderosa, sim, para o perigo da omissão, da vagueza que o texto tanto bate na tecla. Evitar aquela conversa difícil, sabe? Não definir o problema com clareza. Isso não faz o problema sumir. Pelo contrário, permite que o ressentimento, o mal-entendido, o tal do caos, vá se acumulando, crescendo sem controle, que nem o dragão do Billy. O fascinante aqui é que a falta de precisão nesse sentido, ela meio que alimenta esses monstros internos ou relacionais. Então, a precisão seria tipo o antídoto? A luz que impede o dragão de crescer? Exatamente, o argumento é esse. Especificar um problema, sabe? Colocar em palavras, com honestidade, mesmo que doa, isso tem um poder enorme. Torna um problema delimitado, contido e aí, potencialmente, solucionável. Separa o problema real daquele medo gigante, difuso, paralisante do desconhecido. A grande sacada aqui, segundo a fonte, é que a precisão não é só clareza mental. É uma ferramenta ativa para diminuir o medo que paralisa. Dar nome ao dragão o torna menor, enfrentável. É como separar o joio do trigo na realidade. Entendi essa parte. Definir o problema para conseguir gerenciar. Mas como essa precisão no falar ajuda a gente a agir de fato, para sair daquela sensação de estar perdido ou ressentido que o texto menciona? É porque precisão na linguagem meio que força uma clareza no pensamento. Ajuda a organizar as ideias. Ser preciso sobre o que você quer, onde você está agora e qual é o problema real. Isso ajuda a definir um alvo, um destino. Sem essa clareza de objetivo, de ponto de partida, como é que você traça um caminho? Fica difícil, né? A estagnação, o ressentimento, muitas vezes vem dessa falta de direção definida. A precisão com as palavras ajuda a mapear a realidade. E com o mapa, bom, aí dá para navegar. E aí a linguagem vira a ferramenta-chave para essa organização toda. Isso. Se conectarmos isso ao quadro geral,
A linguagem entra como a ferramenta principal, segundo o texto. A palavra, quando é articulada com precisão, com honestidade, ela é apresentada como o meio que a gente tem para organizar a nossa própria mente, sabe? Para negociar com a complexidade do mundo social e, um ponto crucial, para restaurar a ordem quando as coisas desmoronam. É como a gente usa a fala para dar forma àquele desconhecido que aparece quando nossas expectativas falham. Seja numa crise pessoal, ou algo mais simples como o carro que quebra e revela o quanto a gente não entende dele. Então, o que tudo isso significa, juntando essas ideias? A mensagem central parece ser que essa precisão na fala e no pensamento é vendida como algo essencial. Essencial para tornar a complexidade do mundo menos avassaladora. Para encarar a realidade de frente de forma construtiva, mesmo que é desagradável. E claro, para conseguir traçar um caminho com um propósito, em vez de ficar perdido na neblina da indefinição. Exato. E para fechar, fica uma reflexão que o próprio texto inspira, né? Que tipo de dragões podem estar crescendo aí, quietinhos, sendo nutridos pela falta de clareza em alguma área da nossa vida? A sugestão implícita é que não encarar as pequenas desordens, as verdades inconvenientes, permite que elas ganhem força. Qual pequena área talvez pudesse se beneficiar de um olhar mais atento, uma fala mais precisa, antes que essa complexidade não enfrentada apareça de um jeito que nos sobrecarregue? Fica aí a provocação.